E aí galera, voltamos! Papo de Criança, terceira temporada. Hoje o nosso assunto é justamente o Papo de Criança, mas não o canal. E nem é o Papo de Criança, sobre criança. Hoje a gente vai conversar sobre o papo com a criança. E eu vou dar dicas de 5 coisas que você jamais deve falar para uma criança. Vocês já ouviram falar de comunicação não violenta? Existe uma teoria maravilhosa sobre a comunicação não violenta que vale a pena vocês conhecerem. E se vocês tiverem a fim de fazer uma formação de jogos fundamentado na comunicação não violenta, a nossa equipe também tem uma formação em jogos cooperativos que é genial. Só que hoje eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a nossa comunicação com as crianças, com os professores, com os pais, com qualquer pessoa e o cuidado que a gente deve ter para a nossa comunicação não ser violenta. Então eu vou trazer 5 dicas de coisas que você jamais deve falar para uma criança e que com certeza você já falava, só que nem percebia o quão violento pode ser algumas expressões. A primeira dica é você abolir do seu vocabulário a expressão só. Quando a gente diz é só isso, nós estamos minimizando um pouco, não é verdade? Então pensa na situação de uma criança tentando vencer um desafio qualquer lá, tentando montar um quebra-cabeça, por exemplo, e ela fala assim, mãe, eu não sei como eu começo. Aí você vira para ela e fala, olha, é só começar pelos cantinhos. Esse só diz para a criança que é tão fácil e ela nem percebeu. Eu sei que você não quer falar isso para ela, mas muitas vezes esse é o significado que a expressão só está trazendo na sua fala. Pensa você como você se sente quando você está tentando vencer um desafio do tipo, não sei ligar esse equipamento aqui na televisão, aí vem alguém para você e fala, olha, é só fazer isso. Como você é boba, você não percebeu que era só fazer isso? Viu como é ruim? Então a primeira dica é, vamos abolir da nossa língua de uma vez por todas a expressão só. A segunda dica que eu te dou é você tomar cuidado quando você convida uma criança para um novo desafio. Então, em vez de você virar para ela e falar assim, e aí, será que você consegue fazer tal coisa? Você pode trocar para, vamos fazer tal coisa? Olha como é diferente as duas frases, né? Quando você fala assim, será que você consegue? Você está colocando em dúvida se ela consegue. Você está deixando a criança em dúvida se ela consegue. E aí pode gerar uma certa insegurança. É muito diferente de você virar e falar assim, e aí, bora fazer tal coisa? Nessa hora você propõe uma parceria, faz ela se sentir tranquila de que o desafio também é seu e ela não está sozinha e ainda não vai oportunizar nela essa sensação de dúvida, de será que ela é boa o suficiente para cumprir o desafio aí que eu nem sei qual é. A terceira dica é aquela velha história da comparação, né? Você já deve ter ouvido várias vezes que não é nem um pouco legal você comparar as crianças ou comparar seu filho com um primo, um irmão, um vizinho. Mas como que isso funciona na prática? Como que isso funciona na cabeça da criança, né? Você vira para ela e fala assim, nossa, você vai fazer isso? Você nem parece irmão do fulaninho, o fulaninho nunca fez isso. Para de fazer tal coisa, desse jeito você nem parece o primo de não sei quem. Quando você faz isso, você está tentando trazer para a criança um modelo que talvez seja mais adequado para aquele comportamento que ela está fazendo naquela hora, mas ao mesmo tempo você tira dela o pertencimento daquela família, daquela vizinhança, daquele grupo que seja. Você não deve dizer para a criança que ela não parece com fulano, ciclano, beltrano, ou o contrário, de que ela deve ser igual fulano, ciclano, beltrano. A criança deve ser a criança em essência. Ela não tem que se comparar com ninguém nunca. E por mais que seja muito difícil não fazer isso, você deve parar com isso imediatamente. A quarta dica é você evitar responsabilizar a criança por demandas que não são dela. Então, um dos cenários mais comuns é quando você está na sua casa com seu filho atrasado para alguma coisa. E aí você fica falando para a criança, vai logo, você está atrasada, vai logo que você vai perder tal aula. Espera um pouquinho, quem controla o tempo dela? Quem apoia essa rotina? É ela mesmo que está atrasada ou será que é você que está atrasado? Você precisa responsabilizar a criança somente aquilo que é de responsabilidade da criança, mas não começa a sobrecarregar essa criança com demandas que são suas. Se você está atrasado, você tem um problema, não é ela. Ela pode te ajudar. Então é muito diferente falar, vamos, você está atrasada, e virar para a criança e falar assim,
Fulaninho, me ajuda, eu estou atrasado, senão nós vamos perder a sua atividade. Ou seja, me ajuda, porque senão o prejuízo vai ser seu, mas quem está atrasado sou eu, não é você. E por fim, uma das coisas que a gente mais vê em consultório é a infantilização da nossa linguagem quando a gente fala com uma criança. Existe inclusive um vídeo sobre isso na primeira temporada do canal, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem, mas é muito mais comum do que parece. A criança, às vezes, infantiliza a linguagem dela quando ela está querendo chamar atenção para alguma coisa. E sobre esse assunto a gente até pode conversar um outro dia, porque valia um vídeo inteiro, né? Mas muitas vezes você infantiliza a sua fala para falar com as crianças. Então, por exemplo, você chega para uma criança de 2, 3 anos e fala assim: ai, porque quem fala desse jeito? Você fala assim com alguém? Por que você fala assim com a criança? A criança nem entendeu o que você está falando com ela. Além disso, existe uma estrutura do cérebro, que é o processamento auditivo central, que está se formando, vai se formar até os 8 anos de idade, e se você ficar mudando a prosódia, a entonação da sua fala durante a linguagem, a criança nem entende o que você está falando. Seja normal, trata a criança normal, fala com a criança da forma como ela deve falar com o mundo, porque ela aprende a falar com você. E quando você infantiliza a sua linguagem, você está ensinando a criança que ela tem que permanecer naquela linguagem infantilizada e embebezada que ninguém entende nada. Se você acha que esse vídeo pode interessar para alguém, curta, comenta, compartilha, conta para todo mundo que Papo de Criança está na área e semana que vem volta, porque aqui Papo de Criança é coisa séria. Até a próxima. Hoje a gente vai conversar sobre... Faz de novo, tá? Hoje a gente não vai aprofundar na discussão da comunicação não violenta, até por... E aí, que mais? Falta 3 coisas para não falar para criança. Se você vai perder a sua... Que o Papo de Criança está de volta e a semana que vem a gente está aqui... Não.